Bom dia, gente! Hoje nós vamos desenvolver uma pirâmide reta de base hexagonal regular que está apoiada no PVP e foi seccionada por um plano frontal alfa. Considere o tronco de pirâmide como sólido resultante. Primeiro, vamos começar marcando a linha de terra. Marcar aqui. Linha de terra 2, 1. E vamos marcar as coordenadas dos pontos. Ponto A, afastamento 6. Ponto B, afastamento 10. Certo? A partir do afastamento, nós podemos subir linhas de chamada perpendiculares à linha de terra que passem por esses pontos. Com isso, marcamos o resto das coordenadas. O afastamento de A e B é desconhecido, porém, podemos inferir qual é por conta da questão. Se a base da pirâmide reta está apoiada no PVP, o afastamento de ambos os pontos da base vai ser 0. Então, só vamos subir a cota. A cota de A é 1. E a cota de B é 1,5. Assim, temos o segmento AB. Aqui, A2, aqui, B2. Certo? A partir dessa medida, que está em verdadeira grandeza por estar apoiada no PVP, podemos achar e desenhar a base da pirâmide. Com o compasso, vou abrir na medida do lado. E marcar de um lado e do outro para encontrar o ponto seis. E a partir desse ponto, desenhar a circunferência que subscreve o hexágono.
Com a mesma medida do lado, agora traço pro outro lado e a partir disso posso marcar os pontos opostos que passam pelo ponto central, pelo centro da circunferência, e encontrar os outros 3 pontos do hexágono. Assim, ligando os 6. Temos agora o hexágono da base da nossa pirâmide. E com isso, vamos traçar linhas de chamada para encontrarmos esses pontos no PHP, na projeção horizontal. Como temos A, B, C2, D2, A, B, C, D, E, E2 e F2. Vou traçar as linhas de chamada e todas elas vão parar na linha de terra, pois, como dito anteriormente, a base está apoiada no PVP. Portanto, nenhum dos pontos da base tem um afastamento maior que 0. Vou traçar uma linha de chamada saindo do centro do meu hexágono também. Por quê? Porque precisarei dele para marcar a altura da minha pirâmide. A altura da pirâmide é de 8. Então, vemos com o escalímetro, marcamos 8. E agora, podemos ligar com os pontos da base. Um ponto importante, eu quase ia me esquecendo, mas não se deve esquecer. Por isso, primeiro nós traçamos a linha do contorno e olhamos a visibilidade. Como estamos olhando para a figura de cima, a partir daqui, estão vendo? Os primeiros pontos que nós vimos são os do contorno e os pontos E e D. E os pontos A e B ficam escondidos. Portanto, as linhas que saem de A
e de B serão invisíveis, tracejadas. E aqui, a linha que sai de B. As linhas que saem de D, E, F e C serão visíveis. Por fim, só falta traçarmos alfa, que é o plano frontal que passa pela pirâmide. Planos frontais têm a característica de serem paralelos à linha ao PVP e perpendiculares ao PHP. Portanto, ele só vai aparecer no PHP. O afastamento de alfa é 5, marcamos e traçamos uma linha paralela à linha de terra para alfa 1. A questão pede para considerar o tronco de pirâmide resultante como o sólido resultante. Então, a parte do sólido que vai ficar é essa daqui. Por fim, só falta trazer os pontos de seção para o PVP. Para isso, vamos primeiro desenhar as arestas da pirâmide que estavam faltando na projeção vertical. Por que traçar as arestas da pirâmide é importante? Primeiro, por conta da visibilidade, você tem que deixar tudo que for visível expresso graficamente. E, em segundo lugar, porque os pontos da seção precisam parar nas arestas correspondentes. Então, é necessário que se desenhe as arestas. Traçamos linhas perpendiculares à linha de terra que parem sobre as arestas correspondentes. Esse ponto vai parar sobre a aresta F. Esse sobre a aresta E. Esse sobre a aresta A. Esse sobre a aresta D. Esse sobre a aresta B. E por fim, este vai parar sobre a aresta C. Agora, temos os pontos da seção, basta ligá-los para ter a projeção vertical da seção de alfa 1.
O que resta agora é encontrar a VG das arestas da pirâmide, porque todas as arestas da base estão em VG e as arestas da seção também. Porém, as arestas laterais não estão em VG. Para isso, com o compasso, nós primeiro traçamos uma linha paralela à linha de terra, uma linha guia, por assim dizer, e rotacionamos uma dessas arestas para a linha paralela. Rotacionei. Vai dar uma leve diferença, porque essa aresta está quase paralela à base. E quando essa linha de chamada chegar à linha de terra, vamos ligá-la ao ponto fixo. Fixamos esse ponto e rotacionamos C2. Portanto, o ponto S é um ponto fixo e basta ligar este ponto da linha de chamada no ponto fixo. Assim, encontramos a verdadeira grandeza de todos os lados, já que é uma pirâmide reta. Agora, vamos valorizar o resultado as linhas de contorno, a base da pirâmide, tanto em projeção vertical quanto em horizontal, porque a base da pirâmide ela está aqui, ó. Na projeção horizontal, ela é representada por essa linha. Onde termina o sólido resultante e as arestas. Todas em linha grossa. Só muda que as invisíveis vão ser tracejadas e as visíveis vão ser normais. Também valorizamos a base da projeção vertical. As arestas apenas
até o final da seção. E a parte seccionada. Como temos todas as VGs, podemos desenvolver a nossa superfície. Alfa 1. Começamos pela base, com a abertura do compasso. Vou traçar por aqui, para ficar com bastante espaço para a planificação, certo? Vou desenhar o hexágono. Desenhado o hexágono, vamos agora pegar a VG da aresta, colocar em uma das arestas da base, traçar um mini arco e fazer a mesma coisa do outro lado.
onde elas se encontrarem, será o ponto S da nossa pirâmide. E a partir desta mesma medida, podemos traçar um arco. Marcando a medida dos lados 6 vezes. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E ligar ao ponto S. Com isso, vamos traçar os lados da pirâmide ligando esses pontos. Por fim, só nos resta a BG da seção. Primeiro, a parte da pirâmide seccionada, pegamos a medida, transferimos para cá, pegamos a medida de S até alfa 1. Com esses pontos encontrados, basta ligá-los. Vamos ligando os pontos. Temos a planificação do tronco de pirâmide. Só nos resta a tampa. Vou pegar o raio da circunferência que subscreve a tampa, colocar em um dos lados
Perdão, me expressei errado. Vou pegar o lado da minha seção. Aqui e aqui, mesma coisa. E vou fazer o mesmo processo para desenhar o hexágono novamente. Acho o ponto, traço a circunferência. Com a mesma abertura, vamos, a partir desse ponto encontrado, traçar uma circunferência deste ponto ao ponto do a aresta da tampa. Vamos traçar uma circunferência. E com a medida do lado, pro outro, com o mesmo método. Alinho com o centro, traço do outro lado. Alinho com o centro, traço do outro lado. E assim, nós temos a tampa do nosso tronco de pirâmide. Basta ligar os pontos agora. E temos a planificação completa da nossa pirâmide seccionada por um plano frontal. Temos aqui agora nossa planificação recortada e vamos com algumas bordinhas para colagem, estão vendo? E vamos dobrando. Pode ser com auxílio de uma régua, de um esquadro, as dobras. Vamos fazer isso por todas as marcações. E quando terminar de dobrar, vai ficar parecido com isso. Vou usar fita, mas o indicado é que seja cola. E vou colando as partes. Até que eu tenha o meu sólido.
E por fim, quando terminar de montar o sólido, vai ficar parecido, vai ficar desse jeito. Temos aqui o tronco da pirâmide apoiada no PVP, seccionada por um plano frontal.